Oi pessoal, tudo bom? Essa é a aula 4 do minicurso desse fim de semana, intitulado Os Fundamentos Psicológicos da Crença dos Espíritos. Então, na última aula, o último vídeo, a gravação simplesmente parou. Do nada parou. Isso nunca tinha acontecido, né? Eu filme do celular, aí deu memória cheia, né? Mas durante a gravação desse minicurso especial está acontecendo uma série de coincidências, né? Uma série de coisas. É gente que bate na porta quando eu vou olhar não tem ninguém, é barulho do teto, é tapete saindo do lugar, né? Agora é isso da gravação. Então, vamos seguindo adiante, né? Assim, são os espíritos, né, que estão fazendo isso. Tomara que possamos chegar ao final dessa aula e desse curso, tá certo? Com tudo tranquilo para que eu possa entregar para vocês esse conteúdo, tá bem? Então, eu tava falando quando os espíritos interromperam, tá certo? Que eu presenciei uma vez um caso clínico, né, de um rapaz que chegou numa clínica de psicologia que eu estagiava antes de eu abrir a minha clínica junguiana, e essa clínica que eu estagiava não era junguiana, era uma outra abordagem da psicologia, tá certo? Que é uma abordagem que, por sinal, eu muito admiro, já me inspirei em alguns princípios dela também para fazer certos trabalhos clínicos, mas não tão aberta, não tão ampla quanto a clínica do Jung, certo? E aí, esse paciente chegou com a seguinte demanda, de que ele estava ouvindo o pensamento das pessoas e que isso o estava atormentando, né? Ele estava ouvindo o pensamento das pessoas e isso estava atormentando, que ele pesquisou no Google o que fenômeno era esse, e ele descobriu que isso era telepatia. Então ele estava sofrendo por conta da telepatia, certo? E aí uma psicóloga que o acolheu foi levar o caso para supervisão. Eu estava presente, eu estava observando isso, né? E aí, assim que a supervisora tomou contato com a demanda do paciente, a supervisora simplesmente levantou a mão assim e falou: corta isso dele. Da próxima vez que ele vier com essa fala, você corta, tá certo? Porque isso não faz sentido. Telepatia é uma coisa absurda, isso não faz sentido. Ou seja, a supervisora pediu para a psicóloga que estava acolhendo o caso do paciente cortasse toda vez que o paciente mencionasse o termo telepatia. E já aí, pessoal, eu comecei a perceber a importância da clínica do Jung. Por quê? Porque se fosse na clínica do Jung, isso não iria acontecer, esse corte não seria necessário. Se fosse o psicólogo junguiano, o psicólogo junguiano simplesmente ia perguntar: por favor, você pode me falar mais sobre isso? Você pode me falar mais sobre esse fenômeno para que eu possa aprender sobre esse fenômeno de telepatia? Porque para Jung, pessoal, os fenômenos telepáticos são reais, tá certo? Para Jung existe uma miríade de evidências de que os fenômenos telepáticos, sim, são reais, embora a gente não tenha muita possibilidade de investigar esse assunto, tá certo? Mas se a gente não tem muita possibilidade de investigar esse assunto, pelo menos a gente pode observar e verificar o sentido clínico desse fenômeno, né? Porque se o paciente ele está ouvindo o pensamento dos outros, tá certo? Então ele está ouvindo a partir de um ponto de vista unilateral da consciência aquilo que para a maioria das pessoas é inconsciente, ou seja, é impessoal, ou seja, é o inconsciente coletivo. Ele está ouvindo o inconsciente coletivo, as imagens do inconsciente coletivo. E aí, gente, som também pode ser uma imagem, tá certo? Estão se manifestando para ele, e ele precisa simplesmente entrar em contato com essas imagens e com esses sons. Ele precisa dialogar com o inconsciente coletivo. A análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente. A análise em Jung é um estar face a face com as imagens do inconsciente. E por meio desse diálogo ele vai integrando o conteúdo do inconsciente e a consciência vai assimilando e vai se transformando, vai se curando, vai fazendo acordos. Os sintomas vão diminuindo com o passar do tempo e com as sessões da análise. Simplesmente isso, sem precisar cortar o paciente ou fazê-lo crer que aquela demanda que ele está vivendo, que para ele é real,
subjetivamente e objetivamente real, é simplesmente algo que não faz sentido, né? Eu comecei a observar a importância da clínica junguiana nesse sentido. Qual seria o fundamento psicológico desse fenômeno? Bom, Jung, em várias passagens da sua obra, nas conferências de Tavistock, na vida simbólica, né? Na própria natureza da psique, é, falou que existe uma característica, existe um comportamento específico do inconsciente, tá certo? Que é a dilatação espaço-temporal do inconsciente. Como assim? A gente sabe que a psique depende do corpo, o corpo depende da psique, isso é uma antinomia fundamental que o Jung coloca lá na prática da psicoterapia, tá certo? A gente sabe que a gente existe no espaço e no tempo, mas o inconsciente pode se comportar de um modo específico, de um modo anômalo, se deslocando dessa relação espaço-tempo. Tá? A teoria da relatividade do Einstein, que Jung tanto estudou, inclusive para poder fundamentar epistemologicamente a psicologia dos fenômenos sincronísticos, tá certo? Para poder falar em sincronicidade, já provou, por meio de evidências físicas e por meio de demonstrações matemáticas, de que espaço e tempo não são absolutos e que espaço e tempo são relativos e relativos ao quê? Relativos a um sujeito. Ou seja, há a possibilidade de inserir a subjetividade na própria constituição do espaço e do tempo. Ou seja, o tecido espaço-tempo, espacial-temporal, não é 100% objetivo. Existe um elemento subjetivo, que já vem também da epistemologia do próprio Kant, que categorias são percepções que nós colocamos nas coisas, que nossa mente cria também, tá certo? E que é observado, sob certos aspectos, esse tipo de comportamento do inconsciente, segundo Jung. Jung apenas não aprofunda muito isso, porque numa carta, inclusive, a um parapsicólogo amigo dele, Jung tem várias cartas para vários parapsicólogos, ele chega a dizer: a física nuclear, mesmo a física relativística, a física quântica, é muito mais simples do que os fenômenos que a parapsicologia estuda. Então, para Jung, é necessário construir uma psicologia da parapsicologia, né? Ou seja, quais são as condições psicológicas, né, pelas quais emerge o trabalho do parapsicólogo e da parapsicologia. E aí, gente, vocês veem como a psicologia do Jung é como se fosse um incrível quebra-cabeças em que todas as peças se completam. Por quê? Porque na tipologia do Jung, nos tipos psicológicos, tá certo? Quando Jung vai falar da função adaptativa da intuição, né, que é uma função irracional, porque não cria conceitos sobre o mundo, não é judicativo, diferente do pensamento e do sentimento. A intuição está mais próxima da sensação. A intuição, o que é a intuição para Jung? É uma percepção via inconsciente, tá certo? Então, nós podemos ter percepções via inconsciente e nós chamamos esse tipo de percepção de intuição. Tá? Se no momento em que o inconsciente tenha o seu processo de dilatação espaço-temporal, nós conseguimos ter alguma percepção nesse momento, seria uma intuição, mas seria uma intuição fora do tempo, fora do espaço. Seria mais ou menos aquilo que os místicos chamam de percepção sobrenatural. Tá certo? Então nós podemos ter uma percepção sobrenatural das coisas? Podemos. E é psicologicamente explicado por meio de uma intuição que nós temos fora do tempo e do espaço, a partir da característica do próprio inconsciente de se dilatar espacialmente e temporalmente. Algo que o Jung não vai conseguir, talvez, ou não vai ter tempo, ou não vai juntar a quantidade de evidências suficiente para que ele possa investigar cientificamente, mas que ele afirma categoricamente na sua obra. E aí, pessoal, como os espíritos muitas vezes são projeções nossas, ou seja, são projeções do inconsciente coletivo no mundo, e a gente não percebe esses elementos psíquicos como sendo projeções nossas, muitas vezes a gente termina por realizar essas projeções e não reconhecê-las, né? Eu prometi falar em bruxa. A bruxa nada mais é do que o aspecto sombrio da mãe, porque a nossa mãe não pode ser má, né? E aí, nos contos de fada, basicamente você tem a imagem arquetípica da mãe, representada em seu aspecto sombrio ou pela bruxa, ou pelo menos por uma madrasta, né? O poltergeist tem a ver, Jung vai explicar o poltergeist, com a energia psíquica que situa no lugar e que envolve pessoas e ambientes. E no momento que eu estava organizando esse curso, minha casa quase pegou fogo
que deu um curto-circuito, teve que chamar bombeiro e tudo. Ou seja, houve uma coincidência significativa, né? Entre falar de espíritos e aconteceu um incêndio em casa. Os pacientes que chegaram hoje na clínica chegaram atarantados com hoje foi o dia do azar, não sei o que. Eu tenho um paciente que chegou para mim essa semana, que ele bateu o carro, que ele estava muito preocupado, que ele veio, que ele queria conversar comigo, que ele bateu o carro, estava muito aflito. E eu falei, olha, bater o carro pode ter sido uma forma que o inconsciente encontrou para se manifestar, para dizer para você que você não pode mais guiar a sua vida como você está guiando. Você não pode mais dirigir sua vida, guiar sua vida como você está guiando. É necessário você mudar a forma como você está conduzindo as coisas na sua vida. E como nós não, ou pelo menos ele, né? Nós, de modo geral, nós não percebemos esse conteúdo psicológico como sendo algo nosso, a gente tende a achar que é uma fantasmagoria, que é uma criação do além, mas são processos psicológicos que ocorrem. A gente sabe que o processo de neurose, que é um processo de desunião consigo mesmo, tá certo? Estão batendo aqui no teto. A gente, eu vou tentar acabar esse mini curso o mais rápido possível. Gente, a gente sabe que a neurose, tá certo? É um processo de dissociação com a gente mesmo, tá certo? A gente sabe que a neurose pode também ser, porque a neurose é um processo de adaptação. Nós vivemos no processo de adaptação com o mundo e a neurose é o que? É um sintoma de que o processo de adaptação falhou, tá certo? Então, sempre que o nosso processo de adaptação falha, forma-se uma neurose em nós. E aí, gente, o Jung vai dizer que os espíritos, muitas vezes, quando se manifestam a nós, clamam por uma nova atitude. O que é atitude? É uma forma que você tem para dirigir a sua consciência. É uma forma de direção da consciência. Tá certo? É como a morte. Quando a morte se manifesta pra gente, quando o arquétipo da morte se manifesta pra gente, o arquétipo da morte vem clamar por um significado. Vem dizer pra gente viver. A morte pede sempre uma nova vida. A morte pede sempre uma nova vida. Os espíritos às vezes substituem os processos de adaptações que falharam. É por isso que quando nós estamos em estado de neurose, os nossos complexos estão ativados, estão constelados, estão se manifestando. Tá certo? E aí vem a grande pergunta do minicurso, pessoal. Aí vem a grande pergunta desse minicurso. Os espíritos existem realmente de forma objetiva como entes reais, como entes per si? Né? E aí Jung vai dizer que não tem condições de dar esse tipo de resposta, porque aí seria apelar para um argumento metafísico, ou seja, o argumento das coisas em si mesmas, e ele lança um ótimo pressuposto para a gente, que é: não cabe à psicologia explicar como o mundo é, mas como o mundo é imaginado. Não cabe à psicologia explicar como as coisas são, mas como as coisas são imaginadas. Então as coisas, o mundo chega para a gente constantemente. Quando o paciente chega para a gente, inclusive, ele traz uma visão de mundo. E essa dica do Jung é incrível. Por quê? Porque não cabe a mim dizer ao paciente o que o mundo é. Porque aí eu estaria impondo ao paciente uma cosmovisão. Ou seja, eu preciso respeitar a cosmovisão do paciente, as imagens que o paciente traz para a clínica, sem dizer o que o mundo é, até porque eu não tenho condições como psicólogo de dizer o que o mundo é, mas eu posso trabalhar como o paciente imagina esse mundo, como o paciente representa esse mundo, que tipo de atitude atual o paciente está tendo em relação às coisas do mundo. E aí o fato do Jung não dizer que não consegue provar empiricamente a existência dos espíritos, embora ele consiga provar cientificamente a existência dos complexos, ou seja, ele consegue observar, ele consegue mensurar e ele consegue replicar, tá certo? O fato de ele não conseguir não quer dizer que ele negue a existência dos espíritos. Por quê? Porque Jung vai dizer que a estupidez, e essa palavra dura que ele usa, o fato de muitas pessoas simplesmente negarem aquilo que elas não conhecem. Ou seja, filosoficamente é o que a gente chama de argumento de ignorância. É quando as pessoas simplesmente não conseguem explicar, simplesmente não entendem a possibilidade de algo e negam a própria possibilidade, ou seja, negam a própria existência desse algo. Jung não afirma a existência dos espíritos, mas também Jung não nega a existência dos espíritos. Jung simplesmente fala que não há
pelo menos por enquanto, o que não quer dizer que amanhã não vá haver, pelo menos por enquanto não há possibilidades de se estudar o método, pelo método científico que ele estava desenvolvendo, a existência real dos espíritos, né? E aí, eu tô me acostumando com a bateria dos espíritos, já tô me acostumando, já tô seguindo. E aí, gente, para poder concluir esse mini curso com tantas manifestações, né, acontecendo, aquele exemplo que eu dei, eu acho que foi no fim da aula 1, que quando Jung estava ali por volta de 1925, 1926, no Monte Elgon, na África na parte leste da África, na África Oriental, né? Ele presenciou uma jovem que adoeceu e que chamaram o curandeiro da tribo. O curandeiro deu várias voltas em torno da jovem. Cada vez ele dava uma volta maior, cada vez ele dava uma volta maior, cada vez ele dava uma volta, um círculo mais amplo, até chegar no topo de uma montanha, dizendo que os pais, que já eram mortos, os pais da jovem, estavam voltando, os espíritos dos pais da jovem estavam voltando toda a noite para levá-la para o além e que ela iria morrer, né? E aí ela ficou muito preocupada, mas o curandeiro falou: não, vamos criar uma estátua sua de argila e nós vamos oferecer oferendas todas as noites para os espíritos. Em pouco tempo a jovem se curou. Por quê? Porque a necessidade dos espíritos foi satisfeita. Gente, a forma pela qual a gente aborda o paciente na clínica do Jung tem a ver com uma circunambulação. Agora mesmo atendi um paciente que nós estávamos circunambulando a vida dele. E ele dizia: voltemos à terapia, voltemos à terapia, voltemos à terapia. Do mesmo jeito que aquele curandeiro circunambulava aquela jovem africana e fazia com que ela se relacionasse com o espírito dos pais, nós, psicólogos junguianos, nós fazemos com que nossos pacientes dialoguem com os seus próprios complexos, com os nossos complexos, tá certo? E a cura vem quando a gente consegue encontrar um símbolo ou algo, uma manifestação psicológica na análise que satisfaz a necessidade dos pacientes e que principalmente satisfaz a necessidade do inconsciente, né? Então, aquele trabalho daquele curandeiro, naquele contexto, naquele padrão coletivo, naquele padrão cultural, lembra muito o que o psicólogo faz na clínica. A diferença é que naquele tipo de organização social, as pessoas procuram o curandeiro, e no nosso tipo de organização social, as pessoas procuram o psicólogo, as pessoas procuram o terapeuta. Sem que o terapeuta, pelo fato de fazer ciência, o psicólogo, pelo fato de fazer ciência, esteja acima do curandeiro. Muito pelo contrário, o curandeiro, do ponto de vista simbólico, é muito mais rico no que diz respeito ao conhecimento da natureza, por estar em contato mais forte com ela, direto com ela, do que os próprios cientistas, tá certo? Jung vai dizer: a ciência nada mais é do que a magia levada à sua última... A magia levada à perfeição, né? A ciência é a magia levada à perfeição, tá? Eu lembro que uma vez, quando eu andava muito com os antropólogos, porque eu andei muito com Michel Maffezoli, Edgar Morin, quando eu andava muito com os antropólogos, houve um professor de antropologia que foi no terreiro uma vez, e lá tinha um despacho, e ele chutou o despacho. Quando foi no outro dia, ele ficou sem andar, deu paralisia na perna dele. E aí ele foi ao ortopedista, o ortopedista falou que foi por conta do que ele deu um chute, deslocou um osso da perna, não sei o que, e falou que ele tinha que entrar em repouso. Mas um líder espiritual que viu ele chutar um despacho disse que no momento em que ele chutou o despacho, uma entidade sobrenatural amaldiçoou a perna dele, né? Ou seja, se vingou na perna dele. Você vê que o fato é um só: ele chutou o despacho, no outro dia ficou sem andar. Existe uma explicação científica do ortopedista e existe uma explicação sobrenatural de um líder religioso que presenciou aquele momento. Você faz sua escolha, aquilo que você escolhe, perante o fato que é um só, entende? Falar cientificamente do mundo, gente, é apenas uma forma de falar das coisas, é apenas uma forma. Há outros discursos possíveis, há outras possibilidades de discurso, além da psicologia, como paralelos. Apenas que nós escolhemos ser psicólogos clínicos, psicólogos empíricos, né? É isso que me fascina na obra do Jung, essa constante abertura para o desconhecido, sem menosprezar o afeto que o move, sem menosprezar o objeto, aquilo que ele está estudando, né? Então é isso, pessoal. Essa aula ficou um pouquinho mais comprida, por quê? Porque a aula anterior, por conta da interrupção dos espíritos,
ficou um pouco menor, então para compensar eu fiz uma aula um pouco maior. Por favor, divulguem, desculpem qualquer coisa, aconteceu muita coisa nessas gravações. É, divulguem, comentem, se engajem, o comentário de vocês é muito importante para mim, para a gente poder crescer o canal. Chegamos ao 100º inscrito hoje, tá certo? Continuem se engajando, principalmente por meio de comentários, que nos ajuda muito a pensar a nossa proposta, a pensar os nossos minicursos. E até o minicurso da próxima semana, tá bom? É isso aí, abraço.